Para mim e para você, algumas pessoas parecem muito acima do padrão. Mas é tipo comparar a força de uma formiga com outra formiga, né? A formiga X deve pensar assim: poxa, a formiga Y é mais forte do que eu. Mas se comparada com Mike Tyson, o que é a formiga X? O que é a formiga Y? A microlarva X parece ser mais rápida do que a microlarva Z. Mas o que são as duas comparadas com Usain Bolt? Eu estou tentando dar, obrigado, Eliseu. Eu estou tentando dar para você alguns parâmetros de comparação que você deve achar, poxa, que parâmetros incríveis. Não, não são. Porque quando comparar a microlarva X com a formiga Y, com você e sua avó e sua mãe e minha mãe, quando eu comparar isso com Deus, a diferença é imensa. Então, Romanos 3 está ecoando um salmo que diz que Deus olha dos céus. O salmo repete mais ou menos as mesmas palavras. Que Deus olha dos céus para os filhos dos homens, que é o Salmo 14. Deus olha de lá e diz: eita, raça ruim. Então, sobre o foco de Deus, não há nenhum justo. E eu acho engraçado que esse texto de Romanos 3 é como se pegássemos essa frase, não há nenhum justo, e botássemos no microscópio da lógica espiritual. Microscópio não, microscópio. E no telescópio, se você quiser. Olha só como isso funciona. Primeiro, ele diz: não há quem entenda. Você não entende os caminhos de Deus. Suas buscas para Deus... Será que tem alguém na terra que esteja buscando Deus, que Deus diga: puxa, encontrei uma pessoa, até que enfim encontrei alguém, uau! Está todo mundo perdido, diz o texto. Aí a partir do versículo 13, para mim é muito engraçado, porque fala de mau hálito. Mau hálito espiritual, obviamente, né? Diz: a garganta deles é sepulcro. Isso é uma boca podre, né? A garganta é um sepulcro. Diante da pureza de Deus, as intenções de busca humanas, quando o ser humano fala e Deus, eita, podre. Alguém já falou bem perto de você, alguém que estava com uma acidez horrível no estômago, alguém que estava brabo mesmo e falou assim, você, meu pai, você não conseguiu nem disfarçar, né? Agora, Deus tem o hálito espiritual puro, Deus é todo puro, todo santo. E sobre o ser humano, com as suas intenções de falar com ele, Deus diz: bafo podre. Então Deus quer que você entenda exatamente como é que ele vê a humanidade. E aí, Martin Luther King, o Papa, sua mãe, sua avó, seu vizinho, seu pastor, seu bisavô, seu filho, sua tia, os pastores que você conhece, os irmãos que você conhece, quando colocados na humanidade, está todo mundo no mesmo nível. É isso que significa não há nenhum justo. É que Deus, quando olha a ótica da sua pureza, fala, tudo igual. A diferença entre o melhorzinho e o piorzinho, às vezes é só de contexto, de temperamento, de educação recebida, de cultura, de oportunidades, porque tem gente que se tivesse nascido em certos contextos, Deus tenha misericórdia do que seria. E Deus sabe de todas as coisas. Então ele nivela todos nós e diz: olha, sabe quantos justos há na terra? Nem um. Isso já é um soco no nosso estômago, porque a gente se acha legal, não é não? A gente se acha legal porque a gente se compara com a formiga Z, que é o nosso vizinho.
que é o nosso colega de trabalho, que a gente acha malzinho, torto. Quando eu era criança, eu tinha uma lógica perversa. Eu pensava assim, eu sou legal porque eu não sou como o Tony. O Tony queimou o guarda-roupa da mãe dele com as roupas dentro. A casa não tinha luz elétrica, era uma lamparina. Tony pegou a lamparina, jogou dentro do guarda-roupa, fechou a porta. Isso nem foi a pior coisa que o Tony fez. Nem foi. Ele era horrível. A mãe dele devia perder uns 5 quilos por ano, de tanta preocupação com ele. Então eu falava assim, eu sou legal. Eu não sou como ele. Tinha um pior do que ele, o Lano. Olha o nome, Lano. Para os íntimos, Lanim. Vou contar uma história que mexeu com a minha cabeça durante muitos anos. Eu sempre perdi na briga para o Lano na infância. Isso aqui eu vou fazer uma terapia de púlpito. Eu sempre perdi. E eu não entendia porque eu perdia. Ele era um graveto, eu não entendia, eu perdia sempre. Aí nós crescemos, a vida foi mudando, cada um tomou o seu rumo. E em 2007, eu voltei à minha cidade, voltei à minha rua. Eu olhei para as minhas ruas, para as minhas quebradas, eu falei, vou dar um giro aqui. Dobrei a primeira rua, dobrei a segunda. Numa certa esquina, quem eu vi? Olha o cão para que atenta. O Lano, raquítico. Aparentemente meio fraco. Estava na penumbra. Se a gente fosse voltar no tempo, a coisa funcionava assim. E aí, vamos resolver agora ou não? A vida é engraçada, né? E ele me viu antes que eu pensasse muita besteira. E aí, rapaz, como é que você está? Um sorriso enorme. É assim que os adultos fazem, né? Deixam as coisas da infância para trás. Você nunca teve vontade de se vingar de alguém da infância? Ele quebrou logo o meu esquema, não é? E aí, conversamos, eu estou no Acre, etc. Ele falou, você está com quantos anos? Eu falei, 41. E você? Ele falou, 39. Eu falei, glória a Deus. Porque ele era 2 anos mais velho do que eu. Por isso que eu perdia sempre. Todas as vezes. Na infância, 2 anos fazem muita diferença. Por que eu estou falando essas coisas? Eu não sei. Não faço a menor ideia. Vamos voltar para o texto. Sim, porque eu me comparava com ele. Eu achava que eu era legal, né? Porque eu me comparava com 2 pessoas muito más que moravam perto de mim. Então, Deus não te dá a chance de se comparar com o Lampião. Deus te dá a chance de se comparar com Ele, com o Filho dele. E a visão que Ele faz é, você está com problemas. Agora, a questão é, onde é que tudo isso começou? Porque quando Deus criou o mundo, Adão não era essa pessoa que Deus dissesse, olha, não há um justo. Por um tempo, Adão foi um homem reto. A Bíblia diz, Deus criou o homem perfeito, mas ele se meteu em contendas. Olha que coisa maravilhosa. Deus criou o homem perfeito, mas colocou uma regra. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. Não coma. Você vai se dar mal. E nós conhecemos a história, o homem resolveu seguir propostas de Satanás e comeu, vendo a mulher que a árvore era boa, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tomou do fruto, deu ao seu marido e ele comeu. E a partir daí, a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, que a morte passou a todos os homens. Por que morremos? Por causa disso que aconteceu nesse dia. Já nascemos morrendo. Os aniversários deviam ser assim, 1 ano menos de vida, você tem agora.
Um ano, cada aniversário é um ano a menos, né? Nós achamos que é a mais, mas num certo sentido é a menos. Estamos morrendo a cada dia. Então foi aí que tudo começou, no Jardim do Éden, quando o homem metabolizou o mal, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nesse momento houve separação entre ele e Deus. A Bíblia diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Eu estou falando essas coisas para tentar explicar para você uma certa lógica do Evangelho. Por que foi preciso Jesus Cristo vir a esse mundo morrer por nós? Porque nós estávamos com problema diante de Deus, e Deus disse sobre nós: nenhum presta. É isso que Deus diz sobre a raça humana. Porque não é me comparando com o Lampião ou com o vizinho. É me comparando com o que Deus espera de mim. Há alguma coisa que atrapalha para que eu desempenhe o meu melhor. De maneira que as minhas melhores intenções são absolutamente nada. Eu não sei se você entende isso, mas na essência, você precisa compreender que o Evangelho não tem nada a ver com a bondade humana. A bondade humana vai surgir como um resultado de coisas incríveis, de transformações incríveis, mas o Evangelho não tem nada a ver com a bondade humana. Quando é que você vai entender isso? Muito menos com a tua bondade. Quando é que você vai entender isso? Eu estava conversando com uma pessoa que tem uma parente, num grupo cristão bem estranho, que crê em coisas bem estranhas, que nega a maioria das crenças, das doutrinas, dos dogmas cristãos. E essa pessoa estava me dizendo assim sobre a sua tia, sobre a sua parenta. Disse: olha, mas eu acho que ela vai para o céu, que Deus deve ter um lugar bom para ela, porque ela é uma boa pessoa. Olha, nem de longe isso faz sentido no Evangelho. Você não percebe que o Evangelho é exatamente o contrário? Ontem um profissional estava conversando comigo, falando sobre o seu colega, falou: pastor, leve essa pessoa para a igreja. Pastor, ele é ruim. Ele é mau, né? E eu disse: olha, você sabia que o Evangelho, num certo sentido, começa exatamente aí, se alguém reconhecer que é mau. Se vocês dois reconhecerem que são maus. Quando ele estava dizendo ele é mau, ele estava dizendo num certo sentido: ele é mau, eu não. É alguém se comparando com o Lampião, né? Ele é mau, eu sou legal. Por que presos punem estupradores? Porque o preso, na sua lógica, comparando formiga Y com formiga Z, ele está dizendo: eu sou muito mau, mas esse cara é pior do que eu. A gente sempre precisa achar alguém para ser pior do que a gente, para que a gente pareça legal. E isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho diz: olhe para Deus e agora olhe para você mesmo e faça a comparação. Olhe para Jesus, agora olhe para você mesmo e faça uma comparação. Se um gordo achar um gordo mais gordo do que ele, não significa que ele está magro. O gordo falou: olha, eu tô até gordo, mas eu vi uma pessoa ali, não é? Mas era gordo. Aí ele acha que está magro porque o outro é mais gordo. Os dois são gordos. Não adianta se enganar. Então, quando você olhar alguém que é pior que você, não significa que você é bom. Significa que tem uma vertente do mal dele que está fluindo numa vibração esquisita. Mas vocês dois são maus, nós três somos maus. O Evangelho não é para pessoas boas. Jesus Cristo disse: eu vim buscar os bons, certo ou errado? Certo ou errado?
Ele disse, meu negócio não é com os bons. Mas não é mesmo. Então, se você se acha bom, você não precisa de Jesus. É como se você fosse para um julgamento sem advogado. Você se garante. Problema teu. Agora imagine ir para o juízo eterno. Não por causa de um pecado, mas por causa de todos. Sem advogado. Vou te dar uma tabela que eu gosto de usar. Uma tabela matemática do pecado. Imagine que você seja uma pessoa muito santa e que você só peca 3 vezes por dia. Não é? Em 30 dias, 90 crimes. Tá bom já para você? Em um ano, 1.100. Em um ano, 1.180. 1.080. Né? 1.080 crimes em um ano. Em 10 anos, 10.800. E antes dos 80 anos, você está cheio de problemas. Você tem quase 100 mil crimes para responder diante do santo juiz, do supremo juiz. Entenda, é inútil procurar alguém justo. Quando a Bíblia, nos seus contextos, chama alguém de justo, chama sob 2 aspectos. Primeiro, porque aquela pessoa, no meio em que viveu, é um homem de bem. Uma mulher de bem. Especialmente no Provérbios. O justo, no Provérbios, é o homem de bem. Segundo, quando alguém enfatiza muito de que alguém é justo, é porque Deus, por sua graça, resolveu dizer, declarando que essa pessoa estava justificada. Vou dar um exemplo. Uma das pessoas mais estranhas do Velho Testamento é Ló. Ló é muito estranho, ou não é? Ele se separa de Abraão, vai morar em Sodoma, cria as suas filhas, a sua família, naquele contexto horrível, naquela cidade pecaminosa. As meninas aprenderam coisa ruim ali, ficaram safadas demais. Depois de Deus ter destruído Sodoma, Ló foi morar com suas filhas numa caverna e sem levar em conta quem era o mais culpado ali, Ló transou com suas filhas. E nasceu 2 raças ruins, os amonitas e os moabitas, que deram muito problema para Israel. Mas a Bíblia diz no livro de Pedro, das cartas de Pedro, que quando Deus quis destruir Sodoma, a ninguém poupou, senão quem? Nada, que Ló, que nada. Alguém que sabe a resposta completa. Deus não poupou ninguém, senão o justo Ló. Uau! O Ló, raça ruim. O Ló estranho. Deus, por amor a ele, mandou lá 3 anjos, mandou a Trindade inteira na casa. Explicou o que ia fazer com Sodoma. Nós vamos queimar tudo aqui. Vocês têm que sair. Ficou ali, meio sem saber o que fazer, meio sem tomar uma decisão. E o que Deus fez? Respeitou o seu livre-arbítrio. Não, o anjo pegou pela mão e o arrastou. Bora, bleso. Não foi? Por Ló, ele teria virado pó em Sodoma. Mas por graça de Deus, o anjo... Bora. Algumas pessoas são assim, não é? Então, quando alguém é chamado de justo na Bíblia, é porque Deus, por sua graça, e aí não procura explicação, Deus, por sua graça, declarou que esta pessoa era justa, ou é justa diante dele. Na minha adolescência, quando eu tomei decisões sinceras de servir ao Senhor, eu fiquei obstinado por conhecimento. Então eu fiz todos os cursos por correspondência que eu podia, e eu fiz um curso de doutrinas. E era um curso das doutrinas da salvação. Então, fiquei fascinado com as doutrinas da salvação.
e fui estudar justificação. E tinha uns questionários. E tinha uma pergunta sobre justificação. Era uma pegadinha. A pergunta dizia assim: justificação é Deus tornando alguém justo? Opção A. Opção B. Justificação é Deus declarando alguém justo. Eu fui pela lógica. Deus torna as pessoas justas. E marquei: Deus torna as pessoas justas. Recebi uma carta desaforada. Deus não torna ninguém justo. Não há um justo. A resposta certa é: Deus declara que pessoas são justas. Por alguma maneira você não vai poder ser tornado justo. Enquanto estiver nessa terra, não. Você pode ser justificado. Quando o juiz declara que alguém é inocente, lá no tribunal, necessariamente ele não tornou a pessoa inocente. Ele está fazendo uma declaração. Ele está dizendo: declaro esta criatura. Às vezes todo mundo sabe que figura não é inocente, mas faltou provas. O advogado é muito bom, prescreveu, qualquer coisa serve, né? Qualquer coisa serve, então foi legítima defesa, sei lá. Declaro. O juiz, nas entrelinhas, está dizendo assim: não estou dizendo para casar com ele. Não estou dizendo para empregar ele na sua firma. Estou fazendo uma declaração judicial. Forense, estou batendo o martelo. Declaro fulano de tal inocente. Então, quando Deus declara alguém justo, Deus não está dizendo: olha que bonzinho. Quando Deus declarou você justo, Deus não disse: olha que bonzinho, que lindinho espiritual. Pelo contrário, Deus está dizendo: olha que raça ruim, mas eu o amo. Eu o declaro justo. A gente precisa dizer essas coisas porque essas coisas não parecem com religião, não são religião, não se enquadram em conceitos religiosos. Religião geralmente é uma lógica de fazer por merecer. Se o cristianismo for uma religião, ele é uma religião de substituição. Alguém mereceu em seu lugar. Essa é uma das razões porque nós não cremos em reencarnação. Reencarnação, a lógica é mais ou menos assim: tudo bem, eu não sou justo. Tudo bem, entendi. Pequei nesta e nas outras vidas. Estou com problemas enormes. É uma visão. Porém, tem uma saída. Eu vou viver da melhor maneira nesta vida para me justificar, para me tornar um justo. Para que na outra vida eu volte com menos débitos. Aí vou viver da melhor maneira na outra vida. Aí depois na outra, até eu me tornar um anjo de luz. Ou seja, a reencarnação é tipo um empréstimo. É o quê? Um cheque especial? É um financiamento espiritual eterno, onde você vai pagar. Está aí, um empréstimo bom. E se fosse real, era muito bom. Você quer pagar em quantas vidas? Né? Você fez muita besteira no passado, agora você quer pagar em quantas vidas? Em 60? 80 parcelas? Na lógica bíblica é assim: se salvação justificasse você, Jesus Cristo não precisaria ter vindo. Se as boas obras justificassem você, Jesus não precisaria ter vindo. Você dava seu jeito. Se bondade humana, se boa intenção justificasse você, Jesus não precisaria ter vindo. Meus irmãos, a gente não quer olhar para dentro de nós, porque somos muito feios. Nós não queremos ter um encontro conosco mesmo. Não, não é melhor não, melhor não. Por dentro somos muito feios. Se a gente for honesto,
Por dentro somos muito feios. Agora imagine Deus que vê tudo. Então, para responder mais especificamente como é que tudo começou, só dizer que foi lá no Jardim do Éden não resolve alguns dilemas humanos. É preciso dizer que a partir dali ficamos carimbados. Eu soube que na cidade de Manso Lima tem uma família que morrem todos do mesmo problema. Quem conhece essa história? Tem uma família que... como é o nome daquela doença lá? Aliás, ninguém sabe, né? O que acontece com eles? Os ossos vão atrofiando e não tem jeito. As pessoas vão nascendo e o pessoal espera que vai acontecer. Porque em algum momento, naquela família, houve uma mutação genética, alguma coisa ruim aconteceu geneticamente e todo mundo ficou marcado. E se você casa com alguém daquela família, vai sabendo que os filhos vão ter aquele problema. Esse caso é um estudo mundial, não se chega a uma solução. Mas foi isso que aconteceu no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, algo muito ruim na genética espiritual aconteceu. De maneira que nós mudamos como seres humanos. Ser humano antes do pecado era uma coisa. Tem aquela música que a gente canta aqui, ai que saudade, né, do tempo que Adão era perfeito, que se encontrava com Deus, que talvez até voava, etc. Né? Ai que saudade. Mas num certo momento mudou tudo. Ele passou a ter medo de Deus. Ele passou a ser descarado. Quem fez? Adão, o que foi que você fez? Não foi eu não, foi a mulher. Descarado. Eva, por que você fez isso? Foi eu não, foi a serpente. Há quem diga que a serpente botou a culpa na minhoca, né? Porque o ser humano passou a ser descarado. Pergunta uma criança quem fez o mal feito, se ele tiver irmãos. Entenda o que ele vai fazer. Não é? Tem uma criancinha na internet, fez um mal feito horrível. Tem um irmão chamado Pedro. A mãe pergunta, quem fez isso? Foi Pedro. A mãe faz umas 30 perguntas. Foi Pedro. Foi Pedro. Tudo é Pedro. Nós nos tornamos estranhos. Entrou um elemento novo na raça humana, que a Bíblia chama de vários nomes. Chama de carne, velho homem, natureza pecaminosa. Aqui, Paulo chama de o pecado. O pecado. E você precisa entender que o pecado é diferente dos pecados. Esse pastor quer me endoidar hoje, você pensa, né? Por que o pecado é diferente dos pecados? Os pecados são as coisas ruins que você faz. Os pecados. O pecado é um monstro que mora dentro de você, que te empurra para fazer essas coisas. Então eu te pergunto, quem é mais perigoso? O pecado ou os pecados? Aí você pensa assim, então é fácil, é só a gente matar o pecado. Não morre. Não morre. E acredite, quem vai levar o homem para a perdição eterna não são os pecados. Quem vai levar o homem para a perdição eterna é o pecado. Numa linguagem mais simples, o ser humano não se perde pelo que ele faz. Ele se perde pelo que ele é. E ele é essencialmente pecador. Sua natureza é pecador. Assim como a natureza de um escorpião é escorpiar, né? É ferrar você. Não adianta você domar um escorpião. Imagina que você encontra um escorpião que fala e você consegue dominar ele. Aí você diz, escorpião, eu vou te dar uma carona até o centro, eu vou te botar no meu cangote. Mas por favor, vamos fazer um trato. Não me ferra. E nessa sua viagem até o centro, com o escorpião no cangote, o escorpião vai passar por grandes aflições, porque ele
Vocês são amigos, mas ele quer ferrar você. E quando passar da ladeira da maternidade, o escorpião diz: dane-se. Aí você diz: pô, escorpião, a gente combinou. Tanto que eu gostava de você, tanto que eu te ajudei, por que você fez isso? Se o escorpião tivesse uma resposta, ele ia dizer: eu não pude negar a minha natureza. Essa é a minha natureza. Então, nossa natureza é o pecado. É por isso que nascemos separados de Deus. Que formato tem, eu não sei, mas Deus acha muito feio. Deus olha para dentro de você e fala: é feio demais. É tão feio que separa você de Deus. Quando Jesus foi para a cruz, o nosso pecado estava sobre ele. O que Deus fez? Deus virou o rosto. É feio demais. Meus irmãos, uma conversão verdadeira é bem mais sério do que um apelo para vir aqui na frente. Porque uma conversão verdadeira só acontece quando o homem vê o tamanho da sua desgraça comparado com a santidade de Deus e diz: Deus, me salve de algum jeito. Me leve de volta para ti. E o jeito de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo que veio ao mundo para morrer pelo nosso pecado. Seu pecado estava sobre nós. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. A natureza pecaminosa nos separa de Deus. Creia nisso, a natureza pecaminosa. Não adianta você ser legalzinho. Não adianta você ter passado a velhinha na faixa de pedestre. Isso é bom, continue fazendo. Mas é isso que você vai mostrar para Deus? E Deus vai dizer: não posso te abraçar. Não posso. Sua boca tem mau hálito infernal. Você é feio. Então, pela graça de Deus, Deus nos mostra nossa real condição e nos mostra o tamanho do seu amor. Eu sei, há muitas perguntas profundas, porque é um assunto profundo. Algumas pessoas vão dizer: poxa, que injusto. Esse papo aí de Adão, não tem nada a ver com isso. Nasci na Sobral. Tinha nada a ver com esse Adão aí. Se eu estivesse lá, não concordaria com. O que eu tenho a ver com isso? Isso é injusto. Jesus Cristo podia perguntar a mesma coisa para você, não é? E eu? O que eu tenho a ver com isso? A lógica da graça é sempre desproporcional. A lógica do pecado também. Por um só pessoa, todos se tornaram pecadores. Mas por um só também, muitos se tornaram justos. Deus os declarou justos pela sua graça. Eu trouxe essa palavra e ela não é nada religiosa. Na verdade, ela é assustadora. Quando Isaías viu Deus, Isaías capítulo 6, no seu alto e sublime trono, ele teve um vislumbre da pureza de Deus. O que Isaías fez? Marcou uma agenda pelo país inteiro para contar como viu Deus. Não. O que Isaías fez? Ele disse: ai de mim, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. E a única coisa que ele achou naquele momento é que ele ia morrer. Esse encontro do Isaías real com Deus puro e santo, pessoal, eu vou morrer. A Bíblia registra em letras: ai de mim, mas a gente imagina um homem gritando, desesperado, de angústias. Quando sentimos as angústias do inferno, é que corremos para Jesus. Quando temos uma real visão sobre nós: ai de mim, eu sou um pecador. Talvez alguns de vocês tenham sido incomodados por frações desse pensamento: eu sou pecador, eu sou ruim.
Primeiro, Deus diz que eu sou pecador. Segundo, minha vida vai mostrando isso. Eu sou pecador. Eu sou pecador. E Deus te incomoda para que você entenda que você não pode partir dessa vida com esse grito: ai de mim, eu vou morrer. Alguma coisa me diz que esse encontro do Deus Santo com o homem pecador não dá certo. Eu preciso de alguma coisa que abrande a ira de Deus. É por isso que Jesus é a resposta. Quando nós dizemos para os homens do mundo inteiro virem a Jesus, nós não estamos dizendo que eles vão vir a Jesus e se tornarem bons. Estamos dizendo, antes de qualquer coisa, que nós somos pessoas más que precisam de Jesus Cristo. Leia a Bíblia agora com outros olhos. Veja os personagens bíblicos com outros olhos. Por que Deus escolheu Abraão? Porque ele é bonzinho? Davi? Por que Deus escolheria Jonas? Por que Deus escolheria os 12? Por sua graça, somente por sua graça. Que Deus te ajude a não achar que diante de Deus você tem uma autoestima. O pecado fez muitos estragos em nós. Muitos. E todos nós fomos afetados por alguma centelha do pecado que se refletem às vezes nos nossos comportamentos, a maneira como tratamos os outros, a maneira como vivemos vidas privadas, a maneira como dizemos coisas. Todos somos marcados pelo pecado. Nós não podemos ser arrogantes e pensar: não, eu sou diferente, eu sou do bem. Aprenda com Paulo, que disse: eu sou miserável, pecador. Que Deus te dê graça para que você olhe o tamanho do seu pecado, mas que te dê graça também para entender que quanto maior o pecado, maior a graça. O quanto Deus te ama. Exatamente por você sendo assim, mesmo você sendo assim, Ele mandou seu Filho para anular na cruz o teu pecado. Haverá um dia em que o pecado não terá domínio sobre nós. Em sentido eterno ele já não tem, mas haverá um dia que ele não terá efeito nenhum sobre nós. Sonhe com esse dia. Se você ainda não se encontrou com Jesus Cristo, corra para Jesus. Leia o Novo Testamento, busque Jesus, mas comece admitindo: eu sou mau. Vamos orar. Nosso Deus, às vezes as palavras da Escritura nem sempre são românticas, nem sempre são aquilo que os filósofos gostariam de dizer, os literatos, os romancistas gostariam de dizer, mas elas estão aqui para nos mostrar o caminho. Que cada um entenda que ninguém vai herdar uma porção, por mínima que seja, da eternidade do céu, sendo bom, gloriando-se em si mesmo. Que o Senhor nos ajude a entender que tudo que nós somos é pelo teu amor. E se nós fazemos alguma coisa boa, isso não é nada comparado com a tua bondade e com a maneira como o Senhor nos vê. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, que veio a esse mundo para nos levar de volta a ti. Que as pessoas que precisam reconhecer hoje à noite que é Jesus Cristo, não sua bondade, Jesus Cristo e não sua bondade, que as leva de volta para o Pai, que elas se rendam e digam: Senhor, me leva de volta através do teu Filho Jesus. Reconheço que sou mau e que só Jesus Cristo pode apagar a minha maldade diante do Senhor. Que elas digam: muito obrigado por ter enviado teu Filho Jesus para me salvar. Que elas sejam gratas e se rendam a Jesus e vivam uma vida nessa terra que honre e que anuncie Jesus Cristo. Pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.